Estamos no sítio Fonte Milagrosa para mostrar um pouco sobre a piscicultura aqui na região do Juruá. Estamos no município de Manso Lima, acompanhado então do padre Guilherme, que vai falar um pouco sobre essa estrutura aqui que vocês criaram com bastante tempo, com bastante esforço para conseguir chegar a esse ponto, né? Conta um pouco da história, como que foi criado esse sítio e também a intenção dos próximos anos com a piscicultura aqui na região. Isso começou realmente já muitos anos atrás, em torno de 2000, com o seu Sansão, naquele tempo, era, podemos chamar, o pai de toda a piscicultura em Manso Lima, que ele muito assim incentivou as pessoas que faziam tanques e investiam na piscicultura. Então hoje eu particularmente estou criando mais um pirapitinga, um peixe de maior porte, de 2, 3 quilos, não dá problema, especialmente o tempo mudou bastante, hoje nós temos problema com água, como o senhor vê, um verão muito forte, então a gente tem que ver se não falta água e temos um peixe que não tem uma imunidade muito baixa, para não dar problema quando de repente começa a beber, então não tem como socorrer os nossos peixes. Só para ter uma ideia, esse sítio é bem antigo e ele foi criado exatamente para isso, para abastecer a região do Juruá com piscicultura, com peixe que comumente não é comercializado por conta de não ter no rio ou de não ter em abundância em certos períodos do ano. Como que o senhor viu essa necessidade da população em comer um peixe também da piscicultura, além dessa mais comercializada do rio? Nós, como eu disse, inicialmente o nosso povo de Manso Lima valoriza muito o piau, como eu disse, né? Mas eu, devido a esse problema da verminose, né, e não podia mais oferecer um peixe de boa qualidade, mudei e comecei agora a criar pirapitinga, que não é um peixe daqui da região, ele vem de fora, mas conquistou o mercado aqui, o povo no início não quis muito, mas hoje já aceitaram, né? E um peixe muito bom de se criar, cresce rápido, é uma boa conversão, resistente, uma imunidade muito boa. O senhor, como conhecedor da nossa região, da piscicultura, consegue sim abastecer quando há necessidade? O rio não proporciona aquela pesca necessária para abastecer a cidade. A piscicultura da região consegue suprir essa necessidade? Eu acho que sim. Hoje tem muitos piscicultores, ainda tem mais que estão criando, vamos chamar isso a Grande Cruzeiro Sul, incluindo também Derac no rumo daqueles ramais, tem muita gente criando, o rumo de Rodrigues Alves também, então tem bastantes assim, criadores de peixe na piscicultura, tem Manso Lima uns grandes também, até vamos pensar que quem cria peixe de maior porte, como tambaqui, talvez até exportar mais para fora, porque o mercado não vai de vez assim absorver a quantidade de peixe, porque o peixe tem o mesmo tempo de colheita, né? A gente coloca os alevinos no final, então a safra vem. Esse é o problema, então a gente devia ter entre safra, né, era mais melhor, mas a gente vai procurar sempre assim avançar, porque a gente também tem o peixe, né, no momento que os outros talvez não tenham mais cedo, depende, né, também da ração, né, do acompanhamento do peixe, né, para que ele cresça o mais rápido possível com acompanhamento técnico. Quem está iniciando e não tem tanta experiência assim, quais as dicas que o senhor dá, que já tem bastante tempo nesse ramo, para quem está iniciando nesse ramo da piscicultura, quais as principais necessidades que ele precisa se atentar para iniciar a piscicultura? Para assim dizer, nem todo terreno é apto para fazer uma piscicultura. Tem que ter um olhar clínico, né, que a gente olha. A própria propriedade tem que ter um molde, que tem um declive de água, tem que ter água que abastece depois uma futura, né, piscicultura. Isso foi aqui feito, tinha uma fonte aqui. Agora, quem quer fazer em qualquer lugar uma piscicultura onde depois não tem água, fonte suficiente para abastecer, é desistir. Isso aconteceu muitas vezes aqui, eu vou fazer, mas não pensou nisso, então o fator número 1 é água. Tem que ter água suficiente também, especialmente nesse verão, que vai faltar, os igarapés estão secando, que não tem um sistema para poder conduzir água para abastecer o mínimo, né, do nível, aí pode se dar mal. Então o peixe talvez com a temperatura começar a morrer, porque ele tem que ter
tudo assim, uma certa regra, né? Tanta água, a temperatura da água, então tem que ter água. Né? Agora a gente vai falar um pouco da alimentação desses peixes aqui na piscicultura, nesse sítio. Professor, como é que funciona a alimentação, horário para alimentar esses peixes? Tem tudo isso para que o peixe cresça de forma correta, né? O que a gente pode ver aqui, como já foi comentado, né? Primeiro, a qualidade da água, né? Então, água de fonte limpa, água de fonte conhecida e principalmente já originária dentro da propriedade. Então, com a água suficiente para manter o tanque em plenas condições, a gente começa a se preocupar com a alimentação desse peixe, né? O peixe, pessoal, como todo animal, ele precisa consumir durante o dia. Então a alimentação é feita 2 vezes ao dia, uma pela parte da manhã no amanhecer, em torno de 8 horas ali, e outra agora às 4 da tarde. Por quê? Porque se for fornecido toda a alimentação às 8 da manhã, vai ter um desperdício, porque não tem uma necessidade do animal, um poder de consumo total durante o dia. Então a exigência dele faz com que o volume de ração fornecido seja dividido em 2 vezes. Então nesse momento, agora à tarde, a gente consegue ver os peixes se alimentando, ou seja, o movimento do cardume no tanque, sabendo com que a ração fornecida seja suficiente para o peixe e diminua ou impeça a poluição da água. O que é a poluição da água? É essa ração chegar no fundo, se tornar matéria orgânica, criar plâncton e diminuir o oxigênio do peixe. E aí gera um problema, que é uma competição por oxigênio, e isso vai, ao invés de contribuir com o crescimento dele, vai reduzir o desempenho produtivo do tanque. Agora, professor, em relação à necessidade desse pescado aqui na nossa região, a população atende a essas vendas de peixe aqui na nossa região? A forma cultural da alimentação na nossa região, devido à exploração dos rios, né, hoje está sendo suprida pela criação de tanques, né? Então esse peixe, principalmente aqui pela pirapitinga, o tambaqui e mesmo chegando na tilápia, é recebido pela população com um grande consumo e um alívio à exploração diretamente dos rios, possibilitando ainda um cardume, ou seja, uma população de peixes nativos. Então aqui está se conseguindo hoje produzir peixes para a população local e também já pensando no tratamento do peixe a ser oferecido. Ou seja, vai ter filetagem de peixes já pronto para o consumo, né? Isso é uma outra vertente a ser trabalhada para agregação de valor e mesmo para a preferência da população no mercado consumidor. A gente tem aqui um espaço em que a água é aproveitada, então aqui um custo zero dessa água aqui chega até aqui. Eu vou conversar então com o Padre Guilherme, vai falar um pouco sobre esse sistema, como é que funciona aqui, Padre? Funciona da seguinte maneira, né? Quando comprei esse terreno, então de 2000, eu vi que aqui tinha uma fonte, né? Tudo cheio de lama, onde o gado bebia água. Eu vi que essa água era cristalina e não parava, né? Mesmo no verão. Aí eu pensei, dá para fazer, né, uma pequena piscina. Aí nasceu essa ideia, foi feita, concretizada. Depois, aqui é uma fonte razoável com água cristalina que alimenta essa piscina natural a custo zero. Aqui não tem bomba de nada, aquela bomba que se vê para abastecer a casa com água. Então aqui é um lugar de lazer, né? Depois a gente fez cobrimos, né, com essa estrutura para a gente ficar na sombra. E hoje, com esse calor, é uma coisa muito proveitosa. E daqui a gente vai, depois vamos ver, tem uma queda lá embaixo, criamos uma cachoeirazinha, né, para aproveitar essas maravilhas que Deus nos proporcionou. Eu não conheço outra fonte, a não ser essa aqui, que tem essas características a custo zero. A água então aqui vem da própria terra e abastece aqui. Abastece aqui, né? Então a gente água as plantas e serve também de tomar banho, né? Como ponto de lazer.
Como é que é a limpeza daqui também? A limpeza... com impurezas? Normalmente não, só quando chove muito a água fica um pouco turvo, né? Agora a gente sempre limpa, só os passarinhos, né? A poeira quando a gente, né, roça aí cai lá dentro, mas a gente limpa, fim de semana de repente enche de novo, fica bem limpinho, né? É um local de lazer para o final de semana? Lazer para final de semana, né? Porque hoje, nesses calores, né, onde tem uma água limpa, no cristalino é um ponto de... atrativo, né, para tomar banho, né, porque mais a gente quer refrescar o corpo no calor. Essa parte aqui é o que o seu padre Guilherme estava explicando, que a mesma força daquela água é a que vem até aqui e forma essa cachoeira aqui, que inclusive está numa fase experimental para vocês, em um novo momento, fazer como se fosse um balneário, algo do tipo. Exatamente. Então, me veio a ideia, devido ao declive que tem lá de cima da piscina para cá, para fazer uma cachoeira. Aí realmente funcionou. Então aqui a diferença, né, do nível cria essa cachoeira. Então essa mesma água que entra lá pela fonte cai aqui em forma de cachoeira. Então para mais uma atração turística, tomar um banho, né, fazer uma massagem debaixo dessa cachoeira. Ainda está em construção, né, a gente quer pintar direitinho, né, imitar as pedras do morro e fazer talvez uma mini paisagem, imitando a paisagem, a fauna do rio Moa, né, na Serra do Moa. Então, já arborizamos um pouco com açaí, e aqui plantamos uns puriti, já aqui em redor, no outro lado, tá, né, bem tempo bom para plantar, mas a gente quer arborizar e imitar a fauna do Moa, né, divisor, para poder ter mais uma atração e ver, e essa água não vem por bomba, vem natural da terra, né? Custo zero. Custo zero, exatamente, por isso é interessante, custo zero. Uma água dessa num dia de sol desse aqui é uma maravilha, né? Realmente, né? Até fazer a fisioterapia, né? Baixo desse jatozinho aqui.